de continuar a nossa conversa sobre a culinária brasileira com a Adriana Glebova, o chefe do projeto culinário Doces do Brasil. Hoje temos pessoas que estão conosco aqui na biblioteca e também fazemos uma transmissão na página do Centro no Facebook. Adriana, muito obrigada por estar conosco, por partilhar conhecimento sobre a culinária brasileira, sobre a cozinha do seu país. Muito obrigada. Então, dou a palavra à Adriana, por favor. Obrigada, Tatiana. Sempre é um prazer estar aqui e poder falar um pouco mais da cultura brasileira. E principalmente da comida brasileira, que é o nosso ponto forte aqui na Rússia, com a Doces do Brasil. Bom, esse projeto teve início já faz exatamente 1 ano, antes da pandemia, né? Nós estivemos aqui presentes para falar das influências que a culinária brasileira ela sofreu. Então, ela sofreu influências dos imigrantes. Posteriormente, eu fiz uma palestra sobre os imigrantes, sobre os italianos, sobre os alemães que foram ao Brasil e que deixaram as suas contribuições, né? Hoje, nós vamos falar sobre a culinária baiana, que também foi influenciada pelos imigrantes, pelos portugueses e também pelos negros africanos. Então, hoje a gente vai conhecer um pouquinho da Bahia, vamos explorar as cores da Bahia e também a natureza baiana. Então, vamos começar. Nós falamos, a última palestra foi sobre São Paulo, né? São Paulo é a minha terra natal, né? Então, eu falei sobre as ruas, sobre as avenidas, sobre os restaurantes e sobre a comida, né? Agora a gente vai falar sobre a Bahia e a diversidade das cores e sabores da Bahia. Então, como sempre, vou começar com um pouco de história, né? A Bahia, ela teve início com a descoberta do Brasil, lá em 1500, quando os portugueses chegaram, né? Chegaram no Brasil, eles chegaram no sul da Bahia. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o mapa para que vocês possam se localizar onde fica, quem não sabe, né? Onde fica a Bahia. Então, aqui nós temos algumas datas especiais do calendário, como em 1503 foram as primeiras capitanias, porque quando os portugueses eles chegaram no Brasil, primeiro eles dividiram o Brasil em algumas capitanias, que chamavam capitanias hereditárias. Por que eles fizeram isso? Para evitar que outros povos, né, como os espanhóis ou franceses, chegassem às terras brasileiras e dominassem a terra brasileira. Então, eles dividiram em capitanias para fazer o povoamento do país. Tá? Então, em 1549, surgiu o governo geral em Salvador e a Bahia, então, passou a ser a primeira capital do país. Hoje vocês sabem que a capital do Brasil é Brasília, ela foi construída especialmente para ser capital do país, em 1960, então ela passou a ser capital do país, mas antes a primeira capital foi Bahia, depois passou para o Rio de Janeiro e então agora Brasília, tá? Então Salvador ela foi invadida por outros povos, ela foi invadida pelos holandeses. E essa invasão durou cerca de 2 anos, aproximadamente, e depois eles foram expulsos pelos brasileiros que lá viviam, né, e portugueses. Bom, em 1798 houve a Conjuração Baiana. Então, assim, todos pensam que o Brasil é um país sem guerras, né? Mas, na verdade, não é bem assim, né? Até chegar à independência do país, muitas guerras internas aconteceram. E uma dessas guerras ela foi justamente essa Conjuração Baiana, né? E o fato deles vencerem essa conjuração fez com que, então, contribuísse para a independência do país, tá? do Brasil, né? Bom, os brasileiros eles venceram a batalha contra os portugueses em 1823 no Recôncavo Baiano. Isso foi fundamental então para a independência do país em relação a Portugal. Bom, onde está
a Bahia, onde ela se localiza, né? Então, ela se localiza no Nordeste brasileiro. Nós somos um país com 26 estados, né? Dividido em estados, e a Bahia é o 4º estado brasileiro. Então, ela perde para quem? Para São Paulo, em população, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Que ficam também na região sudeste, tá? E a Bahia produz 4,2% do BIP. O que é o BIP? O BIP é o Produto Interno Bruto do país, né? Então, a porcentagem que a Bahia ela ocupa é 4% do BIP. Não é muito se compararmos com São Paulo, que é a maior cidade do Brasil em população e em rendimento. Bom, agora não dá para falar em Bahia sem falar em religião. Por quê? Porque a religião ela é muito importante na Bahia. E a religião ela é importante também no contexto gastronômico. Por quê? Porque muitas comidas que tiveram origem na África, que foram trazidas para o Brasil, elas são comidas dedicadas aos deuses, aos santos das religiões afro-brasileiras, né? Como candomblé, umbanda, jurema, catimbó, que está escrito. Mas a religião predominante no Brasil e também na Bahia é a católica, né? É a religião católica que foi trazida pelos portugueses quando eles trouxeram os jesuítas com o intuito de cristianizar os índios, né? Eles queriam levar aos índios, que eram considerados povos menos cultos ou pagãos, né? Os índios eram considerados pagãos e precisavam ser cristianizados. Então, os jesuítas foram fazer esse processo. Bom, o que é Bahia, né? Bahia de Todos os Santos. Então, a Bahia de Todos os Santos é essa região aqui, olha. O que é uma baía? Por que aqui... vejam que Bahia, o estado, ele é escrito com H, né? Mas aqui é uma Bahia escrita sem o H. Isso porque Bahia se refere a esse local que está... Eu não sei se está mostrando na tela, mas essa parte que o oceano ele entra no continente. Então, isso se chama Bahia, né? No Brasil, nós temos, em Salvador, a Baía de Todos os Santos. No Rio de Janeiro, nós temos a Baía da Guanabara, temos a Baía da Ilha Grande. Em São Paulo, nós temos a Baía de Santos. Então, Bahia é essa parte do território onde a água do oceano invade a costa e invade porção da terra, né? E o que acontece nessas baías? Elas formam pequenas ilhas. Vocês já devem ter viajado e visto, né, que quando o oceano ele entra, né, numa cadeia de montanhas, por exemplo, e formam-se várias ilhas. E a Baía de Todos os Santos, ela é a maior baía brasileira, né? Ela tem 1.052 km². E, para nossa inveja, aqui na Rússia, a temperatura média é 26 graus Celsius. Temperatura média, gente. Não é o verão, 2 dias no verão. É a temperatura média anual, né? Então, eu fiquei pensando, meu Deus, era melhor ter ido para a Bahia, né? Mas, enfim, vim para a Rússia. Passado. Então, essa Baía de Todos os Santos, ela tem 56 ilhas maravilhosas. Tá? Gente, nós estamos falando da cidade de Salvador, tá? A Bahia ela é grande e eu peguei a capital para falar. Então, a Baía de Todos os Santos, ela fica localizada na capital, que é Salvador. Nós temos o Pelourinho, que vocês já devem ter ouvido falar. O Pelourinho, na verdade, antigamente ele era uma casa das pessoas mais ricas, mais nobres, né, num certo período. Hoje é um lugar mais popular, é um comércio turístico que acontece, e também nós temos que o centro histórico ali, ele é um patrimônio da humanidade, tombado pela Unesco. Tá? Nós temos a casa de Jorge Amado.
Eu estive lá e é muito interessante porque os russos gostam. Porque os livros de Jorge Amado, existem várias traduções aqui na Rússia, né? Então, está escrito em russo também, enfim. Mas é um lugar muito bom para se conhecer na Bahia, que é o Pelourinho. E, aliás, o Michael Jackson também gravou um clipe lá muito famoso, né? Que ele gravou com o pessoal do Olodum. Bom, elevador Lacerda. O elevador Lacerda, gente, é um patrimônio também histórico da humanidade. Por quê? Porque ele é o primeiro elevador no mundo. Foi criado na Bahia, em Salvador. E ele faz, não sei se vocês estão vendo da foto à direita, ele faz uma conexão da Cidade Baixa com a Cidade Alta. Então, nos livros de Jorge Amado, ele descreve muito bem isso. No livro Bahia de Todos os Santos, se eu não me engano, ele descreve muito bem como é a Cidade Baixa, que é basicamente formada pelos comércios da cidade, e a Cidade Alta. Tá? Então, a Bahia ela é dividida nessas duas partes. E é ligada por este elevador. Ele é um meio de transporte. Ele foi criado como um meio de transporte. Voltando um pouco, peraí que eu perdi. Então, voltamos aqui, tem o mercado modelo. O que é o mercado modelo? O mercado modelo é um local onde se faz compras. Então, hoje, é mais basicamente turista, né? Vive de turismo. Mas também você encontra especiarias, roupas, enfim. E no passado também, ele era um mercado que inclusive vendia animais. Tá? E fazia negociação de escravos também, se eu não estou me enganando. Tá? Então, ele é o primeiro elevador do mundo e o mercado modelo também. Você vê a cidade de cima, voltando aqui, se vocês olharem aqui no elevador, do elevador, da parte de cima, você vê toda a Baía de Guanabara. Vendo? Essa é a Baía de Guanabara. Farol da Barra. Farol da Barra também é uma atração turística. Ele foi colocado ali estrategicamente para que não houvessem invasões dos povos, de outros povos, né? E aqui nós vemos o carnaval à esquerda, essa população toda aí, não sei se vocês conseguem ver, o trio elétrico, né? Então, o carnaval baiano, ele leva cerca de 2,5 milhões de pessoas todo ano para a Bahia. O carnaval seria uns 6 dias de folia, mas ele chega até 12 dias de folia na Bahia. Tá? Então, o que é o carnaval? É o carnaval de rua. Vocês sabem o que é trio elétrico? Trio elétrico é um carro equipado com som, onde as bandas vão acima do carro, dançando e cantando as músicas de axé, ou os hits do carnaval. E os foliões vão atrás. Agora vamos ver uma beleza natural que a Bahia tem, que não é em Salvador, mas que fica mais ou menos a 477 quilômetros, quase 500 quilômetros de Salvador, né? Que são as cadeias de montanhas que formam a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é uma cadeia de montanhas, como vocês podem ver. Ela tem cachoeiras e também piscinas naturais. E os 2 picos maiores do Nordeste, eles estão lá, estão na Chapada Diamantina. E também ela tem nascente de muitos rios do Nordeste brasileiro. Então, é um lugar muito... de uma natureza muito rica, uma fauna e flora muito rica para o país. Tá? Bom, eu acho que agora você vai querer ir à Bahia. Por quê? Porque agora eu vou mostrar o melhor da Bahia, mas ainda não é comida. Não é comida, já chega a comida. Vamos ver as praias baianas. Então, o litoral da Bahia, então nós temos aqui a costa atlântica, tá? Nós temos a costa
dos Coqueiros, Costa do Dendê. Vamos falar um pouquinho dessas costas. Bem breve, tá, gente? Vou mostrar algumas fotos para vocês verem a riqueza que é a Bahia, né? Riqueza de vegetação, de natureza, enfim. Nós temos na costa da Bahia, Corumbaú, outros municípios, ali é um lugar como um berçário natural das baleias. Então, quem passear por lá pode encontrar uma baleia. Costa do Cacau. Então, vocês sabem que o cacau é o fruto do qual se faz o chocolate, né? A matéria-prima Aliás, eu não coloquei a foto do cacau aqui, mas eu acho que vocês já viram em algum lugar um cacau, né? Ele é muito interessante até, a foto o fruto. E Ilhéus, quem tiver a oportunidade de ver Ilhéus, vai ver plantações de cacau. Ali o cacau era como o ouro baiano, né? Teve uma época de muita riqueza em Ilhéus. E essa riqueza você pode ver pela estrutura da cidade. Então, veja as construções que são... se você for em Ilhéus, você fala, não, é uma vila de pescadores. Mas não é. Né? Não era. Ilhéus chegou a um nível muito alto de riqueza, e essas construções, que podem ser notadas, a igreja central, elas são uma mostra dessa riqueza natural, dessa riqueza que o cacau trouxe para a Bahia. Nós temos a Costa de Descobrimento, que foi onde Cabral descobriu, né? Tem o Santa Cruz de Cabral. Temos a Costa do Dendê, onde você encontra as palmas, a quantidade muito grande de palmas que fazem o óleo de dendê. Não sei se vocês sabem que o óleo de dendê, como que é? Então, esse óleo é muito usado na África e no Brasil. E ele não é muito bem visto aqui na Rússia, né? Mas ele é parte da culinária baiana, porque ele foi trazido pelos africanos e ficou como parte da culinária. E vocês vão ver nas receitas como usa o óleo de dendê. Bom, língua portuguesa, será que eles falam na Bahia língua portuguesa? Bom, falam. Mas se você for à Bahia, eu aconselho que você consulte o dicionário de baianês, porque você vai se deparar com palavras que são próprias das regiões, né? Da região da Bahia. Por exemplo, vou citar 3 exemplos aqui, né? Se. Então, se é você. Culhuda. Culhuda é mentira, né? Essa eu uso até. Em São Paulo nós usamos também essa palavra troncho. Está meio troncho. Troncho é uma pessoa desarrumada, né? Então, lá na Bahia se fala baianês. Então, muitas vezes você não vai entender o que a pessoa fala porque não é do dicionário, lá do dicionário estabelecido certinho. É um vocabulário próprio da Bahia. Aliás, tem muitas piadas na internet sobre isso. Olhem, a Bahia é considerada a segunda África. Por quê? Porque ela recebeu o maior número de escravos que foram trabalhar nos engenhos. O que é um engenho? Engenho é uma fábrica onde os escravos faziam, por exemplo, o açúcar. E o açúcar foi feito a partir do quê? Da cana-de-açúcar. Então, o engenho, ele possuía, claro, não como hoje, moderno, havia uns instrumentos em que eles usavam a cana e da cana produziam o açúcar, né, no engenho. Também eles foram usados muitos nas fazendas de cacau, de Ilhéus. Então, a Bahia, ela é a segunda África. Por quê? Além de ser o local do Brasil que possui a maior cultura, o maior número de habitantes negros do país, então, ficou muito gravado na cultura da Bahia essa africanidade, né? Então, quando o negro ele foi
finalmente liberto, né, da escravidão, e que ele foi procurar trabalho, fazer... toda essa atividade cultural e a comida, ela não era valorizada, pelo contrário, né? O chique, naquela época, era ser europeu. O chique era o que vinha da França, o que vinha de Portugal, o que vinha da Alemanha. Então, o escravo, ele, mesmo sendo liberto, e até mesmo tendo como estudo, obtendo estudo, ele era discriminado. Aliás, até hoje há uma forte discriminação, né? No Brasil, embora seja um pouquinho maquiada, né? Não tão chocante como nos Estados Unidos, não é uma coisa tão clara como nos Estados Unidos existe, mas existe como maquiada, né? Bom, e o samba, gente, o samba que todos nós conhecemos como parte da cultura brasileira, o samba ele tem essa origem africana, né? E o samba foi a primeira manifestação cultural que foi realmente valorizada. Então, veio aí do samba, começaram a aparecer cantores negros, e depois os brancos começaram a cantar as músicas negras, enfim. Começou-se um processo que eu chamaria de democratização cultural. Ou seja, a cultura não é só do negro, a cultura não é só do branco, a cultura é de todos nós. Então, o samba hoje, ele é produto da cultura brasileira, né? Bom, aí nós temos a capoeira, nós temos o grupo como o Olodum e temos também a Baiana do Acarajé, como uma manifestação cultural africana, no Brasil. Então, por que Baiana do Acarajé? A Baiana do Acarajé, quando você vai à Bahia, não dá para não perceber a Baiana do Acarajé. Ela tem roupas específicas, né? Ela geralmente está com colares, né? Na sua maior parte, são dedicadas a templos da Umbanda ou Candomblé, mas isso não é regra, tá? Existem muitas baianas que vivem do acarajé, de vender o acarajé, não o acarajé como uma comida de ritual, tá? Porque o acarajé, a princípio, esse bolinho, que é um bolinho feito de feijão, a parte do feijão fradinho, ele era dedicado para rituais, né? Rituais que eles faziam nos centros de Umbanda, ou nos centros de Candomblé, tá? Cada um dos deuses, ou dos orixás, melhor dizendo, orixás, ele tem a sua comida predileta. Então, daí nasceu a comida de santo, né? A comida que é oferecida nesses rituais. E o acarajé faz parte dela. Mas faz principalmente parte da cultura baiana. Bom, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem parar, tá? Porque é nossa palestra, não é minha só. Mas, enfim. Principais ingredientes. Então, agora, já vimos as praias, já vimos que vocês têm que falar baianês, já vimos que vocês vão para a Costa do Dendê, mergulhar nessas águas. Aliás, tem o projeto Tamar também, que o projeto Tamar é tartarugas, eles salvam, né? Eles protegem, não salvam, mas eles protegem os ovos das tartarugas. É um projeto que faz muito sucesso no Brasil, esse projeto Tamar. Então, já que vocês já viram toda essa beleza da Bahia, né, que não dá para não perceber a beleza da Bahia, e a beleza da baiana do acarajé também, né? Olha o sorriso da baiana do acarajé. Não dá para não comprar o acarajé, gente. Né? E os da capoeira, né, os esportistas que lutam capoeira, também é uma beleza afro-brasileira, né? Principais ingredientes. Então, vamos lá para a comida. Já que nós viemos falar de comida, também comida e cultura. Falamos da cultura da Bahia, falamos do acarajé, da baiana,
né? Do dendê, do dendê ainda não falamos, mas vamos falar agora. Então, a culinária baiana, ela recebeu 3 influências principais. A primeira foi a indígena, a segunda, a portuguesa, e a terceira, a africana. Então, desse mix nasceu a gastronomia baiana, dessas 3 influências. Então, na indígena, a gente pode falar do aipim, né? Da mandioca. Né? Em São Paulo, a gente fala aipim. Na Bahia, mandioca também, aipim. Então, tá. Porque, gente, também tem diferenças regionais na comida. Por exemplo, em São Paulo, a gente chama canjica um prato. Lá na Bahia é mungunzá. Então, existem diferenças regionais para a mesma comida. Tá? Variações regionais do nome da comida. Então, com a influência africana, os pratos eles foram ganhando o quê? Mais cor, mais sabor. Por quê? Porque eles trouxeram as pimentas, pimenta de cheiro, olha as pimentas, olha a cor das pimentas. Né? Então, imagina um prato. Né? Não só o sabor acentuado que a pimenta dá na comida, mas também a cor da. E aqui o óleo de dendê, à esquerda. Está vendo o frutinho? O frutinho que dá o frutinho da palma, e desse frutinho se faz o óleo de dendê. Daí nós temos também o gengibre, que também faz parte da culinária, e o leite de coco. Sobre a comida baiana, queria só colocar um parênteses, que não é que o baiano ele come todos os dias essa comida, tá? Aliás, eu vi, quando eu estava pesquisando, somente 30% dos baianos realmente comem todo dia comida baiana. Mas existe um dia em que essa comida ela é especialmente servida, essa é a sexta-feira. Então, nas sextas-feiras, todos os restaurantes e casas onde existem festas, enfim, encontros familiares, a comida baiana é a lei, tá bom? Então, só para vocês verem que o baiano não vai comer todo dia o acarajé, mas que ele vai comer, pelo menos na sexta-feira, ele vai se dedicar à comida baiana, tá bom? Bom, então esse é o acarajé, o primeiro à esquerda. Ele é feito de feijão fradinho, é um feijão branquinho com uma bolinha pretinha. Talvez vocês viram já aqui na Rússia esse feijão, esse tipo de feijão, ele é menorzinho. Então, usa cebola, sal, e esse bolinho, ele é frito no óleo de dendê. Tá? Então, se faz uma mistura, né? Se bate, tira a casca, se bate esse feijão e faz essa massa, e depois que tempera-se a massa e coloca no óleo de dendê para fritar. E aí ele é recheado, né? E aí ele pode ser recheado com o caruru, né? O que é o caruru? Então, o caruru é camarão seco, amendoim, quiabo, leite de coco, cebola, limão e dendê. Se vocês não entenderem alguns dos quiabo, o que é quiabo? Como chama? Eu não sei. Google, gente. Procura no Google. Quiabo. Aqui não tem para vender. Você encontra o quiabo em lojas africanas, porque agora em Moscou existem algumas lojas africanas que vendem, inclusive, o dendê. Não é? O que o Google está falando? Como fala? Não tem russo, gente. Então, não tem russo. Infelizmente, eu não trouxe o quiabo. Ela achou a foto do quiabo, né? Mas é como uma pimenta. Ele parece muito uma pimenta, né? Mas dentro ele é branco, ele não é ardido como uma pimenta. Mas ele tem uma gosma. Ele é muito gosmento. Precisa de um processo especial para tirar a gosma. Mariana quer falar. O segredo para você tirar a baba seria do quiabo. Você colocar ele de molho no suco de limão
e depois, antes de cozinhar, você coloca numa panela bem quente, que aí depois, quando você vai colocando os outros ingredientes, ele já não vai soltar essa baba. Então, não sei se o pessoal do Facebook ouviu, mas coloca no limão e depois joga na água quente e a baba se vai, tá? Bom, a farofa, então gente, a farofa ela é feita com farinha de mandioca, bacon, cebola. Muito fácil de fazer aqui, quando você acha mandioca. Mas como a gente não acha mandioca, a gente substitui com uma coisa que os russos acham muito esquisita. Manaia. Pois é, manaia. Vocês usam para fazer caixa? Aí os brasileiros usam para matar a saudade da farofa. Então, se tempera, põe no cebola, alho, coloca a manaia, pode colocar bacon, e ovos e linguiça. Isso se chama bâmia, quiabo. Bâmia? Então, quiabo é bâmia, gente. Experimentem, mas se vocês acharem no mercado, porque é muito difícil. Marinada. Nunca experimentei. Bom, outros pratos típicos, aí tem a tapioca. E a tapioca, pelo próprio nome, vocês podem ver que é a origem, quem estuda linguística aqui, pode ver que tapioca, ela tem a origem do nome de índio, né? Indígena. Até na outra palestra eu expliquei sobre isso. Então, a tapioca, ela nada mais é que uma goma, que na verdade não tem gosto, tá? Então as pessoas podem pensar, tem gosto? Não, não tem gosto. Tapioca não tem gosto. É que a gente se acostuma, né? Por exemplo, vocês acostumaram com grêtica, não já? Porque para mim grêtica não tem gosto, né? Não. Para os russos tem. Para mim não tem. Eu tenho que temperar. Eu tenho que temperar a grêtica. Se eu não temperar, tem que colocar alho, cebola, como eu faço arroz, né? Porque senão, para mim, não tem gosto. Enfim, mas a tapioca, então, para o brasileiro deve ter gosto. Tem gosto, Maria? Tapioca tem gosto. Olha lá, a russa também acha que tem gosto. Eu acho que não tem gosto. Então, por ela ser neutra, uma farinha neutra, você pode colocar o que você quiser dentro. Você pode colocar doce, salgado, e ela fica como um lanche, um sanduíche, né? Pode colocar patê também, né? Recheio, enfim, você escolhe o que você vai colocar dentro. Leite condensado, né? Esguchone, pode colocar com coco, enfim. E aqui você usa manaia? No quê? Não. Aí não funciona. Não funciona. Não, aí a gente tem aqui alguns... até no Axam mesmo vende já crahmal para estapioca. Crahmal, polvilho, crahmal. Pode fazer. Pode fazer. Você molha. Você tem que ter o ponto certo de molhar a farinha, porque senão ela fica mole demais, né? Então você pode, né? Olha, tem receitas no YouTube. Um dia a gente faz, olha lá. Um dia com a Alexandra a gente vai fazer então um workshop, né? De comida, já que ela já sabe fazer tapioca. Eu não sei fazer tapioca, quem faz é a Mariana para nós. Então, enfim, eu sei comer. Comer eu sei. Bom, moqueca. Então, a moqueca é um prato também simples, gente, muito simples de fazer. Peixe, camarão, o que vai dar o gostinho é realmente o leite de coco que você coloca, tá? Cebola, alho, tomate e o dendê. Bom, o dendê que vende aqui na Rússia, nós não usamos. Tá? Nós usamos se nós trouxermos do Brasil, mas o dendê que nós encontramos aqui em alguns locais, nós não usamos porque ele é muito forte. Tá? E como nós trabalhamos com comida não só para brasileiros, então para pessoas que não estão acostumadas com o dendê, porque ele é forte, então nós usamos cúrcuma. Tá?
para dar o gostinho, na verdade é mais para dar a cor, né? Para deixar aquela cor bem amarela, que no caso o dendê faz, né? Mas nós usamos cúrcuma e funciona muito bem, nem os brasileiros reclamam. Também nós temos o vatapá, que pode ser de camarão e de frango. Você pode usar cebola, cheiro verde, temperar, enfim. Nós precisamos fazer na verdade, um masterclass de comida. Só ver não dá, né, gente? Precisa experimentar. Mas no final da palestra, quem está aqui presente, infelizmente os do Facebook não poderão experimentar, né? Nós trouxemos alguma coisinha para vocês experimentarem, tá? Não é feijoada baiana, né? A feijoada baiana, ela é uma feijoada, ela é um pouquinho diferente da paulista, por exemplo, né? O baiano, ele usa também não só o feijão preto, mulatinho, como eles chamam, né? Mas usam também o feijão que, em São Paulo, nós chamamos de carioca, que é o feijão marrom. Então, na foto, eu coloquei propositalmente o feijão marrom, porque quem conhece feijoada está acostumado a feijoada com feijão preto, né? Mas na Bahia eles usam também o feijão marrom. E aí usa-se também bacon, carne seca. Carne seca é uma carne salgada. Ela precisa ser dessalgada para poder colocar no feijão. Se colocar ela salgada, o feijão já perdeu a feijoada, né? Ela precisa ficar pelo menos algumas horas ou de um dia para o outro para que tire o sal dela, né? E a carne seca é muito interessante. Vou contar a história da carne seca para vocês. Ver se eu lembro. Bom, a carne seca ela surgiu com a necessidade de se preservar os alimentos. Não havia refrigerador, não havia bolsa térmica. Então, foi numa época em que os exploradores iam para o interior do país. Então, imagina que o português ele chegou na costa. O Brasil é grande, vocês viram o tamanho do Brasil. Ele precisava ir para o interior do país para descobrir riquezas. E aí ele foi descobrindo, né? A primeira riqueza foi o pau-brasil, que foi logo na costa. E depois ele foi descobrindo o ouro, né? A borracha, outras coisas que serviam de ganho, de lucro, que Portugal vendia e obtinha lucro com a colônia, que era o Brasil, tá? Então funcionava assim: o país colonizador, Portugal, e a colônia, que era o Brasil. Era um processo, não como aconteceu em alguns países, que o colonizador ele vai para ajudar o país. Não. Portugal ele foi, desculpem os portugueses de plantão, mas ele foi para explorar a terra, né? Então ele foi para tirar a riqueza e obter lucro com a venda dessa riqueza brasileira. Então vamos voltar à carne seca. Então, os exploradores foram para o interior e o que eles fizeram? Arrumaram um jeito de preservar a carne, que foi salgando a carne. Então, colocava muito sal na carne e se originou a carne. A carne secava mesmo, porque o sal ele absorve, né, a água da carne e ela não estraga, né? Também chamada de carne de sol, porque ela é seca no sol, né? Enfim. E outra coisa da feijoada baiana é que ela tem mocotó. O mocotó são as partes da pata do boi. Mocotó, pocotó, pocotó. As partes. Sim, se coloca na carne também da feijoada, né? E também o bucho. Eu não sei como traduzir bucho. Bucho são as partes internas do animal, tá? Então a feijoada, ela não tem só a feijoada baiana, ela não tem só a carne seca, a calabresa que temos patrahá. Não sei se eu falei a pronúncia correta, mas patrahá, tá? Então na feijoada baiana também tem.
tá bom? Ou seja, é muita substância, gente, é uma comida para você comer à noite, 10 horas da noite, é isso? Não, né? Vai morrer. Não, é uma comida para comer à tarde, né? E depois dormir. Bom, agora chegamos aos doces populares da Bahia. Gente, eu não coloquei todas as comidas, tá? Eu não sei que horas são, tô vendo? Deixa eu ver. Tá, parar já, né? Vamos lá. Doces populares, mungunzá, cocada e quindim. Então, o mungunzá, é o que eu falei, é um milho branco, tá? Que ele é feito, é especial para fazer a canjica ou mungunzá. Então, vai leite de coco, canela e esse milho branco. E o leite. Cocada e o quindim. Tá? O quindim é o queridinho da Bahia, mas o quindim, ele não tem origem africana, mas sim portuguesa. Tá? O quindim é de origem portuguesa, o mungunzá e a cocada já é mais africano, mas o quindim tem origem portuguesa. Algumas frutas da região para vocês verem como a gente está pobre de fruta aqui em Moscou. Vamos ver aqui, ó, cupuaçu, genipapo, fruta-pão, pupunha, banana da terra. Aliás, banana, gente, existem uma variedade tão grande de banana, acho que são mais de 3.000 espécies de banana, se eu não me engano, posso estar errada, mas é muito tipo de banana. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Essa fruta, genipapo, ela tem um teor alcoólico que se você comer demais, você pode ficar meio... Então, ó, não precisa vodka no Brasil, é só comer genipapo por causa do... Pode fazer licor, né? Licor de genipapo. Caju, acho que vocês conhecem, porque a gente vê graviola e caju aqui nos mercados. Umbu, licuri, cajarana. Gente, essa eu nunca comi, cajarana nem licuri. E a jaca. A jaca, eu queria colocar Olha só a jaca, o tamanho da jaca. E olha o pé da jaca. Vocês já tinham visto? Ela chega 1 metro, sei lá, meio metro, e ela fica na árvore pendurada. Imagina o tamanho da jaca e essa árvore aqui é pequena. Existem árvores enormes de jaca, né? E a manga e o maracujá, que eu nem coloquei o nome aqui porque todos nós conhecemos. Agora, para terminar, e aí puxar uma próxima palestra, gente, porque comida baiana não dá para falar em 1 hora e 45 minutos, infelizmente não dá. Então, eu gostaria de marcar com vocês uma próxima palestra já para falar da comida baiana na literatura de Jorge Amado. E não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro, algum livro dele. Aqui ele tem vários, tem até filmes, né? Tem a Tieta do Agreste, tem a Dona Flor e seus 2 maridos, enfim, tem Areia, Meninos de Areia, Capitães de Areia, isso. Então são obras que desde o começo ele fala sobre a cultura baiana e ele descreve muito a Bahia. Então, para quem quer conhecer a Bahia, leia Jorge Amado, porque os personagens dele, eles são assim, renderam filmes, né? Vários filmes brasileiros de Jorge Amado, né? Pela literatura de Jorge Amado. Então, seus personagens imortalizaram os segredos da culinária baiana. E aí tem um trecho aqui do País de Carnaval, do livro O País de Carnaval, que diz assim: uma preta na rua, rebolando as ancas, gritava: amendoim torrado, acarajé, abará. Então, vocês podem imaginar isso, né? Na Bahia, inclusive, se vocês procurarem no YouTube, existem vídeos que falam sobre a comida baiana na praia. E você vai ver que na praia é comum no Brasil as pessoas gritarem: olha o milho verde, né? Olha o amendoim torrado. E dão para você experimentar, inclusive, o amendoim para você comprar.
né? Então, é muito comum no Brasil essa questão, tá? Então, precisamos falar de Jorge Amado na próxima palestra. Então, eu pensei separar alguns trechos da literatura, explicar esse trecho e falar da comida que mencionou nesse trecho. Tá bom? Combinado? Então, espero vocês na próxima palestra. E agora uma novidade para vocês, para terminar. E é que a Doces do Brasil vai mudar de cara. Quem está no nosso Instagram, ele está Doces do Brasil, mas agora ele vai mudar. Por quê? Porque agora a gente cresceu, não tem só brasileiro que compra o doce, né? Tem estrangeiro, então precisou mudar aí um pouquinho a cara. Eu espero que vocês gostem e muito obrigada pela presença de todos. Vou mandar para vocês, vou sortear o livro agora. Agora eu queria saber como eu vou sortear esse livro, porque eu ia falar com a Tatiana para fazer os números. Vocês estão com a carteirinha aí carteirinha da biblioteca? Todo mundo tem? Não? A carteira de entrada? Sim. Todos têm? Bom, então eu vou falar um final. Pode ser assim? Final 9. Quem tem a carteirinha Tem número? Não tem? Só falta não ter número, né? Que aí vai ganhar o livro que a Embaixada do Brasil... Tem número? O último número, 9. Quem tem? Né? Ninguém? É. O último número sendo 9. Não fala. Penúltimo número 9. Penúltimo. Não fala, porque senão depois eu não consigo. Ninguém? Vai. O número antepenúltimo, porque vocês falaram penúltimo já. Antepenúltimo, então. O último, penúltimo, 3. Tem? Ninguém mais tem 3, antepenúltimo? Então, por favor, venha pegar o seu livro. Tá? Uhum. Tá bom. Tá bom, agora ela ganhou mas tem uma outra oportunidade, para ganhar o livro sobre os contos da Clarice Lispector e da Lígia Fagundes Telles. Quem não viu a palestra, veja. Tem palestra que eu fiz sobre a Clarice Lispector. Tem o antepenúltimo? Antes do antepenúltimo. Não. Vamos fazer assim, o segundo número de trás para frente. Primeiro, segundo, número 2. Segundo, último 2? Assim? Não. Segundo. De frente para trás. De frente para trás? É. Você não serve. Você não pode. O terceiro número de frente para trás, 2. Não? Do meio, acho que seria, né? Tá bom, último número 5. 3, último número. 1. 0. As duas? Então vamos por empate. Desempate. Primeiro número 2. Não. Desempate entre as duas que ficaram com 0. Como é seu nome? Sabrina? Palina? Por favor, por nada. E agora a gente finalizar, né? E agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela presença. Vamos comer uns docinhos e açaí, tá bom? Tem açaí. Agora eu não sei. Precisa chamar. Vamos deixar no logo, nosso logo. Pode terminar a transmissão. Obrigada, pessoal do Facebook. Até a próxima.
Pode trazer Tá tudo arrumado já lá? Mas era para vocês arrumarem. Cadê as minhas assistentes para assuntos aleatórios? E as meninas vão comer o quê? Ai, 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 ai. Traz a mesa, então, para cá. É. Elas gostaram tanto da palestra, vocês viram, né? Que não conseguiram... Terminou aí, né? Eu estou falando. Eu espero que tenham terminado. Terminaram a transmissão? Sim. Ou eu estou falando, né? Deixa eu... Gente, qualquer lugar. Já terminou a transmissão. Ponha a mesa, põe o açaí. Eu acho que as meninas podem até servir, né? Está em intermissão ainda? Закончили уже, да? Пока нет. Desculpem, já estamos num momento de